Gente, amiga, que prazer te ter aqui mais uma vez. Que bom que tu estás lendo a Bíblia conosco. E um dos nossos textos hoje é o Salmo de número 35. E o Salmo 35, especialmente nos versículos finais, versículos 12 e seguintes, o salmista vai fazer uma espécie de retrato da sua jornada, uma espécie de relembrar situações ruins que ele passou, e especialmente ele traz uma queixa, um queixume diante de Deus, de que é, ele está passando por provações, dificuldades, ele tem adversários na sua vida, ele tem pessoas invejosas no seu caminho, ele tem pessoas que estão tramando o mal contra ele, e ele pede socorro de Deus, ele pede auxílio de Deus. Mas tem um versículo que mexe bastante com a gente, porque fala muito de uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. É o versículo 12. Ele diz assim que os inimigos dele eles me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Ou seja, ele está dizendo que por mais que ele faça o bem para as pessoas, por mais que ele não tenha maldade nas suas atitudes, ele recebe como pagamento o mal. Tu já deve ter ouvido falar da lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Tu já deve ter ouvido falar de uma cultura popular que diz que tudo o que a gente faz retorna para a gente. Né? Então, se você fizer o bem, vai voltar bem. Se você fizer o mal, vai retornar mal. Eu particularmente acredito que essa é uma cultura sem Deus. É uma cultura baseada na balança humana. E a balança humana, ela é muito interesseira. Muitas pessoas só fazem algo por outras porque já estão aguardando receber o retorno, estão querendo receber o recebimento, o pagamento por aquilo que fizeram de bem, o reconhecimento, tapinha nas costas e assim por diante. Mas é verdade também que na nossa cultura rege uma lei que diz o seguinte: tu me fez mal, então eu tenho direito de me vingar. Tu me fizeste mal, então, né, tem pessoal que diz que a vingança é um prato que se come frio. Coisa terrível isso, né? Como se, por exemplo, a pessoa só estivesse aguardando o momento de poder se vingar daquele prejuízo que foi feito. O que o Senhor Jesus disse com relação a pessoas que fazem o bem e recebem o mal? Pessoas que têm boas intenções e recebem como pagamento, muitas vezes, um puxão de tapete, uma rasteira. Acontece muito no trabalho, né? Acontece muito em família, acontece muito até entre irmãos, muitas vezes, né? Pessoa age com as melhores intenções e, do outro lado, a outra, com uma outra visão de mundo, outra visão de vida, vai lá e devolve o pior possível. A Bíblia Sagrada diz, em primeiro lugar, que pensando em bens, em fortunas, pensando agora em bens financeiros e interesses pessoais, nós não deveríamos acumular aqui tesouros, nós deveríamos acumular tesouros no reino dos céus. Então tem muita gente que se trumbica às vezes por questões financeiras, por interesses pessoais, familiares, por valores. Jesus disse que o nosso coração deveria estar acima disso tudo. Mas falando agora de relacionamentos, e aí às vezes que as coisas ficam pesadas, o Senhor Jesus disse que caminhar com Ele significa ter a consciência de que nós vamos enfrentar pessoas muitas vezes de mau coração, de má índole, mas não deveríamos nos ajuntar a elas no seu proceder. Não devolver o mal com o mal, mas sim devolver com o bem. Por que devolver com o bem? E foi nessa perspectiva que ele disse que nós deveríamos viver por uma filosofia de perdão, 70 vezes 7, ou seja, um proceder que não é limitado, ele é indeterminado, porque o Senhor Jesus diz que a maneira de você transformar um inimigo que já vem com o mal embutido no coração em amigo é surpreendê-lo pela prática do perdão. Ele diz também que se alguém te obrigar a caminhar uma milha, um costume naquela época, caminhe duas, ou seja, surpreenda. O que eu estou te dizendo é que a única forma de você surpreender um sujeito que tem uma má índole, um mau caráter e que já por natureza é trapaceiro, é quando você não oferecer resistência descendo ao nível dele, mas sendo melhor, sendo mais nobre, sendo
alguém capaz de surpreendê-lo com uma atitude cristã. É isso que o perdão faz. Ele surpreende, ele não é esperado, ele é de Deus. Um grande abraço para ti e não caia nessa de ficar devolvendo o mal com o mal. Esse tipo de vida só nos leva para a escuridão. E as pessoas de Jesus são do reino da luz. Elas jogam luz sobre aquela escuridão. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.